Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E nós já estamos em campo com o nosso projeto pedagógico, qualificando a sua preparação para você ficar competitivo e alcançar grandes resultados. A gente continua o nosso curso de História de Mato Grosso, estamos no módulo do período republicano, segundo tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O assunto específico de hoje é a economia em Mato Grosso na Primeira República. Nesta aula abordaremos as principais riquezas mato-grossenses, os produtos que garantiam a economia de Mato Grosso durante o período entre a proclamação da República e a Revolução de 1930, ou seja, durante a chamada República Velha ou Primeira República. Vamos falar da pecuária, falar também sobre as usinas de açúcar, o extrativismo vegetal e também o extrativismo mineral. Então vamos na aula de hoje, conferir as principais características da economia mato-grossense nesse contexto de transição do século XIX para o século XX. Nessa época, a economia mato-grossense foi bastante favorecida pela reabertura da navegação pelo Rio Paraguai. Perceba que ao final da Guerra da Tríplice Aliança nós tivemos a reabertura da navegação platina. E isso representou um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, na medida em que o Estado passou a receber produtos industrializados provenientes da Europa e, ao mesmo tempo, pôde exportar os seus produtos primários, produtos da matéria-prima aqui de Mato Grosso. Então, a reabertura da navegação foi fundamental para uma integração da economia mato-grossense com o cenário, com o mercado internacional. A reabertura da navegação pelo Rio Paraguai possibilitou uma inserção da economia mato-grossense a uma economia internacionalizada. Nesse contexto, tivemos o desenvolvimento de atividades agropecuárias, do extrativismo vegetal, com a extração da poaia, da erva mate e também do látex. Tivemos ainda o extrativismo mineral, com uma nova fase de extração diamantífera no estado. Tivemos ainda as atividades mercantis que se desenvolveram em cidades como Cuiabá, Corumbá e Cáceres. Tudo isso contribuiu para o investimento de capitais na economia do estado de Mato Grosso e também para uma atração demográfica. A reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, a reabertura da Bacia Platina contribuiu para a entrada também de novos moradores na então província de Mato Grosso, no final do século XIX, e no estado de Mato Grosso, a partir do advento da República. Muito bem, as usinas de açúcar eram um importante ramo da economia mato-grossense. E essa fase foi caracterizada pela modernização da produção mediante a importação de máquinas e equipamentos provenientes da Europa. E, inclusive, nessa época, surgem aqui em Mato Grosso os chamados coronéis usineiros. A exemplo do Antônio Paz de Barros, o Totó Paz, que chegou a ser governador do estado de Mato Grosso. A mão de obra utilizada nas usinas era formada pelos chamados camaradas. E essa mão de obra era bastante explorada. Essa atividade econômica teve grande relevância
para a economia do estado de Mato Grosso até a década de 1940, até a era Vargas, quando entrou em decadência. Essas usinas de açúcar em Mato Grosso estavam localizadas nas margens dos rios Cuiabá e Paraguai. E aí você pode se perguntar, por que razão que as usinas de açúcar que se estabeleceram em Mato Grosso, nesse contexto de transição do 19 para o 20, instalaram seus estabelecimentos junto às margens de rios importantes aqui de Mato Grosso, Rio Cuiabá e Rio Paraguai? Por uma série de fatores. Primeiro, pela facilidade de transporte do produto, pela fertilidade do solo que margeia esses rios. Então aí nós tivemos a instalação de uma série de usinas em solo mato-grossense. Por exemplo, usina Itaici, Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Aricá, Flechas, São Sebastião, Tamandaré, todas estas às margens do rio Cuiabá. A grande maioria, quase que a totalidade das usinas de açúcar estabelecidas em Mato Grosso nessa época estavam às margens do rio Cuiabá. E havia também uma usina de açúcar junto às margens do rio Paraguai, nas imediações de Cáceres, que era a usina Ressaca. Vamos falar sobre a principal usina de açúcar aqui em território mato-grossense, que foi a usina Itaici, localizada lá na região do Rio Abaixo. Essa usina Itaici tornou-se uma referência econômica aqui em Mato Grosso. E a usina Itaici pertencia ao coronel Totó Paz. Totó Paz, que foi governador de Mato Grosso ali no começo do século XX. A produção da usina, não apenas dessa usina, mas das usinas de açúcar em Mato Grosso como um todo, era uma produção limitada, a produção não era relevante, não era tão grande assim, fabricava açúcar e também fabricava os derivados, como rapadura, álcool e aguardente. A demanda era interna, pessoal. A destinação da produção de açúcar das usinas mato-grossenses era exclusivamente para consumo interno da província e depois estado de Mato Grosso. Mas também nós tivemos uma pequena parte dessa produção que chegava a ser mandada para províncias próximas aqui, ou para estados próximos de Mato Grosso, e inclusive exportada para países platinos. Então a demanda, a grande maioria da demanda, era para consumo local, consumo interno. Mas havia uma pequena parte dessa produção que chegava a ser escoada para outras regiões do Brasil e até mesmo para outros países. O coronelismo foi outro traço marcante dessa atividade econômica. Muitos coronéis eram proprietários de usinas e exerciam poder e força política. O poder econômico que esses coronéis usineiros possuíam era revertido em um grande poder econômico também. E esses coronéis possuíam os seus currais eleitorais. Por exemplo, Totó Paz tinha um curral eleitoral nessa região do Rio Abaixo, onde hoje estão os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Eles vão usar esse poder que possuíam para exercer o voto de cabresto na defesa de seus interesses econômicos e também de seus interesses político-partidários. Então, em suma, nós vimos que as usinas de açúcar representam uma fase de modernização da produção açucareira em Mato Grosso, com a importação de máquinas e equipamentos provenientes da Europa, a instalação junto aos vales dos rios Cuiabá e Paraguai, uma série de usinas, Itaici, Conceição, Flechas, Maravilha, São Gonçalo,
Tamandaré e a usina Ressaca, lá no município de Cáceres. Esses coronéis usineiros também participavam efetivamente da política mato-grossense, exercendo, através do poderio econômico que dispunham, uma grande influência política também. Alguns deles chegando, inclusive, a exercerem altos cargos públicos aqui em Mato Grosso, como foi o caso do conhecido Totó Paz, proprietário da usina Itaici. Agora vamos falar de uma outra atividade econômica em Mato Grosso, a criação de gado, que era uma antiga atividade econômica mato-grossense, que desde lá do século XVIII surgiu como uma atividade complementar, subsidiária da mineração. Nós já vimos em aulas anteriores que as primeiras cabeças de gado entraram em solo mato-grossense através da Estrada Boiadeira, o caminho de Goiás, que possibilitou a entrada desse rebanho em Mato Grosso. E lá no século XVIII, a pecuária, a criação de gado, era uma atividade subsidiária da mineração. Mas a partir do contexto histórico da segunda metade do século XVIII, passou por um grande desenvolvimento, com destaque para duas importantes fazendas criatórias de gado em Mato Grosso, todas na região do Pantanal, Jacobina e Descalvados. Vejam na imagem aqui a fazenda Jacobina, no município de Cáceres, aqui em Mato Grosso. Uma grande área de criação de gado, pecuária extensiva, que se desenvolveu nesse contexto histórico em terras mato-grossenses. Vamos lá. Na criação de gado, pessoal, nós temos duas fases. A primeira delas, que corresponde ao início da colonização, onde nós tivemos a constituição das primeiras fazendas em Serra Acima, Chapada dos Guimarães e Rio Abaixo, Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger, além da região do Pantanal, Cáceres e Poconé. Então, na primeira fase, nós tínhamos, então, as fazendas estabelecidas nessas localidades, Serra Acima, Rio Abaixo e na região do Pantanal. Atividade esta que requeria pouca mão de obra pouco numerosa, formada basicamente por trabalhadores livres. Não significa dizer que nessa época, no século XVIII, não se utilizavam escravos, mas eles eram uma minoria entre os trabalhadores das fazendas. Já na segunda fase, corresponde à época da modernização da produção, gente. Modernização da produção bovina aqui em Mato Grosso, na segunda metade do século XIX, e esse desenvolvimento da atividade pecuária em Mato Grosso foi facilitada pela navegação fluvial, e essa produção, inclusive, acabou garantindo uma modernização dessa produção bovina, cujos derivados chegaram a ser exportados, inclusive, para a Europa, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, a pecuária, ela começou pequena aqui em Mato Grosso. A pecuária começa lá no século XVIII, como atividade complementar à mineração, mas ao longo da segunda metade do século XIX, ela recebe um investimento e tem um desenvolvimento crescente, surgindo várias áreas criatórias na região do Pantanal mato-grossense. A dinamização dessa atividade econômica se deu com a instalação das charqueadas na região do Pantanal no final do século XIX. Então, as fazendas destinadas à produção de charque são estabelecidas no final do século XIX, a partir da década de 1880, representando essa dinamização dessa atividade econômica. É nesse contexto
que se desenvolve a indústria do charque em Mato Grosso, ganhando destaque lá na cidade de Cáceres, no município de Cáceres, a fazenda Descalvados, que tem uma grande importância econômica no estado até a década de 1920. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.